galera, boa noite, boa noite. Eu vou só entrar aqui para ver se eu consigo transmitir ao mesmo tempo no YouTube. E quem ainda tiver alguma dúvida sobre carta de motivação essa e quiser deixar uma pergunta, já pode deixar na caixinha, clica aí embaixo na caixinha que ela está disponível, ou pode escrever nos comentários, eu tenho já algumas perguntas selecionadas. Lembrando que as duas primeiras perguntas que eu ia responder é o papel do essay ou da carta de motivação no processo seletivo e qual o conteúdo estratégico, né? O que você deve estrategicamente escolher para você poder demonstrar todo o seu interesse em estudar naquele curso ou naquele programa, beleza? Então, obrigada, vocês já estão mandando as perguntas aí, eu já tenho várias perguntas selecionadas. Então, por exemplo, como estruturar, o que definitivamente não colocar, a diferença para uma cover letter de emprego e se deve enviar por e-mail ou sistema de aplicação. Então, é excelente que a gente tenha essas perguntas, porque eu acho que vão dar um bom norte aí para você que quer aplicar para um programa de estudos no exterior, quer se candidatar para um programa de estudos no exterior e precisa dessa orientação. Então, quem tiver perguntas pode ir mandando, eu vou ler as perguntas que entrarem aqui nos comentários no final, tá? Então, nós vamos começar falando do seguinte. Primeiro que existem vários nomes e depende um pouco do lugar para onde você vai e depende um pouco do nível de estudos que você está se candidatando, tá? Então, isso é um pouco cultural e não tá certo e errado, não tem um melhor que o outro. Você pode sim pegar dicas em sites que falem de e falem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. College Application Essay. Então, College Application Essay normalmente se refere a programas, a candidaturas para programas de graduação. Porque college, né, independente de college e university serem estruturas um pouco diferentes, normalmente College Application Essay serve nos Estados Unidos, por exemplo, para applications para graduação. Tá? Mas você tem que ficar atento ou atenta, porque em outro país, college, por exemplo, no Canadá, significa uma coisa um pouquinho diferente, tá? Então, é importante primeiro saber como se chama isso, né? Esse escrito que você tem que fazer para estudar no exterior, para se candidatar no país em que você quer se candidatar, tá? É super importante, então, primeiro de tudo, já pesquisar e entender, porque os nomes podem ser vários, ó. Pode ser College Application Essay, pode ser Graduate School Application Essay, pode ser Personal Statement, pode ser Statement of Purpose, pode ser Carta de Motivação, pode ser Motivation Letter. Então, depende muito. Por exemplo, às vezes você quer aplicar para estudar graduação no Reino Unido. E aí você fala que lá tem um personal statement para escrever. Se você vai conversar com uma pessoa que se candidatou para a faculdade nos Estados Unidos, que fez um College Application Essay, a estrutura de um e outro é bastante diferente. Então, ao mesmo tempo que esses nomes são intercambiáveis entre si e eles representam um material escrito que você envia para a universidade para ser uma peça complementar da sua candidatura, eles podem diferir um pouco em conteúdo e em estrutura, tá? Principalmente os essays para graduação nos Estados Unidos. Esses, eu diria que são os que diferem mais em conteúdo, uma vez que as universidades competitivas, então estou falando de universidades aí que tem uma seletividade menor que 50%, mas podem chegar lá em universidades super competitivas, por exemplo, Harvard, Princeton, Yale,
e todas as universidades onde a competitividade gira em torno de 5% das pessoas que se candidatam são admitidas. Então, nessas universidades, quanto mais competitiva, mais essays eles pedem, e não será somente um application essay, será um conjunto de application essays para cada candidato enviar para essas universidades, tá? Então, quem está aplicando para essas faculdades ultra competitivas pode chegar numa época que vai ter que escrever, sei lá, 15 essays, 20, 30 essays, tá? Mas, no geral, é mais comum que quem está aplicando, por exemplo, para uma pós-graduação ou para uma graduação em algum país que tenha um sistema unificado de candidatura, você normalmente vai escrever uma menor quantidade de peças, né, de redações. Você vai escrever um ou outro conteúdo, você vai escrever uma ou outra redação e você vai mandar lá para a universidade ou pelo sistema de candidatura do país. Então, por exemplo, estou mencionando aqui que o sistema de candidatura do país é muito comum no Reino Unido usar o UCAS, que é um sistema unificado. Então, você vai mandar para graduação, você vai mandar a sua candidatura para esse sistema unificado, e então você vai escrever apenas um personal statement. Então, recapitulando o que eu falei, é importantíssimo você entender o que significa esse nome no país e no nível de educação que você está escolhendo, tá? O que significa esse escrito. Mas, em linhas gerais, se a gente fosse dar uma resposta curta para simplificar tudo isso, todos esses escritos, eles são uma forma de avaliação que as universidades encontraram de conhecer o candidato além do que eles já tinham em mãos num primeiro ciclo de admissões. Então, normalmente, o que eles tinham em mãos era uma ficha de inscrição e um currículo, por exemplo, ou talvez uma lista de atividades extracurriculares. Então, depende aí, currículo se for para pós, lista de atividades extracurriculares se for para graduação, mas as informações que estavam disponíveis para a universidade eram essas. Então, para entender como o candidato se expressa, escreve, conecta ideias, argumenta, surge esse elemento da candidatura que é o essay, ou a carta de motivação, ou personal statement. Ou seja, é um documento em que você consegue se expressar e demonstrar lá para a universidade algo a mais. Então, demonstrar para a universidade algo que não estava, talvez, relatado até então no seu application. Legal? Então, esse é o papel do essay, da carta de motivação, do personal statement no processo, tá? Esse é a razão de ser pela qual as universidades pedem que você escreva esse material, porque elas precisam avaliar entre todos os candidatos que elas receberam ali, aqueles que têm condição de fazer uma argumentação que esteja também de acordo, talvez, com o nível educacional que está se pretendendo ali, né? Então, é importante você conseguir usar as palavras de uma forma que o comitê de admissão, os professores que estão avaliando, entendam que você está preparado ou preparada para estudar naquele nível, né? Então, por exemplo, um mestrado ou um doutorado são cursos que exigem bastante escrita. Se eles recebem um material que está muito pobre, que está muito simplório, né? É importante eles entenderem se você vai conseguir ou não levar o curso para frente, tá? Então, é mais ou menos isso
o efeito que um essay faz. Então, ele dá uma dimensão nova para o comitê de admissões, para que eles entendam se é interessante ou não a sua participação como um futuro aluno daquele curso. E o essay também serve para ajudar a chamar a atenção desse comitê de admissões. Então, quando você tem um bom essay, você cria uma memória, cria uma lembrança, porque você está tendo a oportunidade de escrever isso em palavras, e gera uma chance da sua continuação no processo seletivo, tá? O essay ou a carta de motivação, ela faz parte de critérios que são subjetivos do processo. Uma vez que os critérios objetivos normalmente são notas, currículo ou lista de atividades extracurriculares e toda e qualquer outra prova que você envie, né? Se a universidade pedir. Então, por exemplo, se é para graduação, ela pede que você faça uma prova do GRE, então tem lá uma nota. Ou ela pede uma avaliação de inglês, então tem lá TOEFL ou IELTS. Se é para graduação, você vai ter o SAT ou o ACT, enfim. Então, esses são critérios objetivos, né? Então, notas, os extracurriculares ou o currículo e as notas de provas de proficiência e provas de aptidão, como SAT, ACT, GRE e GMAT. Obrigada, Gabriel. Então, é isso, entendeu? Mas, realmente, entra aí num campo mais subjetivo, né? Óbvio que tem a parte objetiva, né? De entender se a sua carta está bem articulada, se ela está ligando uma ideia com a outra, mas entra no subjetivo de de despertar certas emoções no comitê de admissão que façam com que isso seja interpretado positivamente, tá? Outras questões subjetivas do processo são, por exemplo, as cartas de recomendação também. Isso a gente pode falar numa próxima live. Se vocês tiverem interesse, me mandem mensagens, DM, deixem comentários aqui no Instagram para que eu possa fazer uma live, um vídeo sobre isso. Mas é isso, então. Todos esses critérios, eles vão pintar uma imagem de você. Eles vão fazer com que o comitê tenha uma avaliação completa de você como candidato. E aí, o comitê vai optar por ou te tirar do processo e falar, não, essa pessoa não está apta nesse momento a estudar com a gente, ou deixar você continuar no processo, falar, bom, vamos chamar essa pessoa para a próxima fase do processo seletivo, que pode ser uma entrevista. Ou vamos deixar ela na lista de espera por enquanto. Então, todo esse processo, ele tem um encadeamento, né? As coisas acontecem, elas têm começo, meio e fim. Então, a carta, ela faz parte do início do processo, tá? E ela contribui muito para esse próximo momento. Vamos deixar a pessoa, vamos tirar a pessoa nesse momento ou vamos mandar a pessoa para a próxima fase do processo. A carta, ela serve também para explicar algumas lacunas, tá? Isso depende, inclusive, de processo seletivo. Por exemplo, tem lugares que vai ter uma carta específica para certas lacunas, como, por exemplo, nos applications para graduação nos Estados Unidos. Então, vai ter um lugar específico para você colocar algumas explicações e justificativas, mas ela precisa de um conteúdo estratégico. Qualquer carta tem que ter um conteúdo estratégico. Não adianta você pegar tudo, você pega tudo que você precisa falar sobre você e joga ali no mesmo documento. Porque muitas vezes
você tem que tratar isso de uma forma muito objetiva. Então, não pode ficar enrolando, não pode escrever demais, não pode escrever coisas que não são pertinentes ali naquele documento. E o comitê, ele tem um tempo limitado para ler cada application, não adianta você mandar uma carta de 5 páginas. Muitos já têm um limite de palavras que eles pedem, então é importante que o conteúdo esteja alinhado e seja um conteúdo que realmente vai te ajudar, a demonstrar suas fortalezas e demonstrar a sua relação com aquele curso, com aquele tema, tá? Bom, falando em conteúdo, a gente tem que escolher esse conteúdo estratégico e ele tem que estar ligado ao curso e à universidade que você escolheu. Porque a carta serve para responder algumas perguntas, tá? Então, as perguntas que normalmente você precisa responder numa carta são: por que esse curso? Então, por que você escolheu esse curso? O que ele vai te acrescentar? O que ele vai concluir na sua vida, né? Em termos de aspiração, que você sempre quis estudar um determinado tema, onde que esse tema vai te levar, tá? Por que você? Então, essa é uma outra pergunta importante de você responder ali na carta. Por que a universidade, entre tantos candidatos, tem que escolher você como candidato, tá? O que você já fez que prova o que você está falando ali. Então, é super importante que a carta responda a essas perguntas. E outro conteúdo estratégico é o que você vai fazer ou criar no futuro com esses conhecimentos. Então, quando é uma carta aberta, uma carta que não tem tema, se você pegar essas 3 perguntas principais que eu fiz aqui e você responder, você já tem um conteúdo muito estratégico que está altamente ligado ao processo seletivo e dá informações muito importantes, de muito peso para o comitê de admissões, tá? Quando você consegue responder com clareza para você mesmo ou você mesma essas 3 perguntas, então, por que esse curso, por que você e o que você vai fazer ou criar no futuro com esses conhecimentos, você consegue articular uma boa carta. E aí, o detalhe é como você vai conseguir escrever isso, né? Escolher as palavras certas, usar as palavras ideais para que você consiga ser conciso no raciocínio ali, né? Até porque, como falei agora há pouco, tem um limite de caracteres ou de palavras que você pode escrever nesse essay. É importante ser objetivo, é importante ser articulado e se você está escrevendo demais, se você está escrevendo 2, 3, 4 páginas, isso significa que você está usando muitos argumentos para explicar uma ideia e você tem que tentar encontrar maneiras de resumir essas ideias, tá? Então, essa é uma estrutura que eu acho útil para as cartas que elas são mais amplas e para cartas mais específicas, por exemplo, quando é um essay para business school ou para graduação nos Estados Unidos, normalmente você vai ter um enunciado bastante específico para discorrer. Então, você vai ter lá, conte qual foi a situação que você acha que mais mudou a sua vida até então. E aí, quando tem esse tipo de pergunta mais aberta, você tem a oportunidade de escolher
as situações que você quer provar algum ponto sobre você, tá? Eu vejo que é muito comum quando tem esse tipo de redação, que tem perguntas mais abertas, né? E aí a pessoa pensa, então vou contar de um desafio lá que eu passei na minha vida. E às vezes, tudo bem, concordo que quando a pessoa identifica aquilo como um desafio da vida dela, aquele fato ele deve ter alguma importância. Mas é importante pensar se esse material, essa experiência que você está usando, ela realmente tem um papel importante no application. Então, essa é a pergunta, o que definitivamente não colocar. Então, o que definitivamente não colocar, não tem nada que eu fale, este assunto é proibido, tá? Eu, pelo menos, não tenho essa abordagem de falar, não aborde esse assunto. Mas é importante entender o assunto que você está escolhendo, qual o papel que ele tem no todo do seu application, né? Então, quando a gente está pensando agora, né, nós estamos todos vivendo um momento muito único, um momento muito surreal até, e muito triste, né? Muito difícil de saúde mundial. Então, com certeza, talvez isso seja o maior desafio da vida de muitas pessoas, tá? E aí, o ano que vem, quando você tá lá querendo escrever sobre um desafio que você superou, você queira escrever sobre isso no seu application, né? Sobre o tempo. Esperamos que o ano que vem estejamos todos soltos aí na rua, andando, eu pelo menos espero. E talvez vocês queiram escrever sobre isso. Só que assim, o fato é que esse momento em si, ele não é algo que vai fazer você ser ou não admitido pela universidade. Não vai ser uma competição de quem sofreu mais durante o isolamento social. O que você tem que abordar, se eventualmente você quiser falar sobre isso, mas como eu falei, não existe certo ou errado, não existe assunto proibido, mas tem que ter muito cuidado, de repente o que você aprendeu com isso, ou o que isso te trouxe de habilidade para usar na sua pós-graduação, tá? Então a questão é essa, não é sobre o assunto em si proibido, mas sobre o que você está apresentando que vai te dar um elemento de bom uso desse curso que você vai fazer, tá? Porque não adianta nada você ficar escrevendo sobre desafios se você está simplesmente discorrendo sobre um desafio em si e você não está falando sobre você. Porque o erro de muita gente aí é o seguinte, não é a competição de, como falei agora há pouco, de quem sofreu mais ou de quem teve menos possibilidades para chegar lá. Mas sim, se você teve menos ou teve pouco, o que você fez com esse pouco? Se você, com esse pouco, era para ir de A até B e você foi até G, como que você fez isso? Que habilidades você usou? E aí essas habilidades, quais essas habilidades, quais as ações que você tomou, o que elas demonstram sobre você e que podem ser úteis para um aluno de graduação ou de pós-graduação. Então, esse é o pulo do gato, quando a gente fala do que não colocar. O que essas habilidades te ensinaram e o que isso vai ser importante para você estudar. É isso que o comitê de admissão quer saber de você. Ele quer saber assim, se eu der uma vaga para essa pessoa, o
que ela vai fazer com essa vaga? Ela vai aproveitar, ela vai conseguir levar esse curso até o fim, e o que ela vai fazer com isso depois, tá? Por isso que eu falei que uma das partes importantes da estrutura do seu personal statement, do seu essay, é explicar o que você vai fazer ou criar no futuro com o que você aprendeu, certo? Bom, agora eu vou responder a pergunta que é: qual a diferença para cover letter de emprego? Tem uma diferença básica entre uma carta de motivação, um essay de candidatura, que é o seguinte: quando você está fazendo uma candidatura para um programa de graduação ou de mestrado, você está normalmente aplicando para um programa de ensino exclusivamente, tá? Quando é para um doutorado, já é um programa que é um programa de trabalho, porque a pesquisa, a bolsa, tudo isso implica em, às vezes, instrução de aluno, às vezes trabalho no laboratório. Então, quando é para doutorado, o material se aproxima um pouco mais de uma cover letter, porque você vai abordar habilidades de trabalho que você teria num trabalho, por exemplo, um trabalho, eu não quero dizer um trabalho não acadêmico, vamos dizer assim, né? Então, você quando está fazendo uma cover letter de trabalho, você está justamente pegando algumas habilidades-chave que você sabe que serão úteis para executar o trabalho da vaga e destacando isso na cover letter para que você prepare o seu entrevistador para ler o seu currículo, tá? Na carta de motivação, você está dando um contexto. Então, por exemplo, você listou lá no seu currículo que você teve um trabalho X. Normalmente, você pode, na carta de motivação, ampliar algo sobre esse trabalho. Então, falar, por exemplo, de como você desenvolveu esse trabalho, do quanto esse trabalho impactou a sua vida, ou de quanto transformou a sua visão sobre determinado assunto, ou quanto te empolgou em relação a algo que você quer pesquisar. Enfim, serve a carta de motivação acadêmica, ela serve para mostrar o que tem no seu currículo que realmente te empolga. E a do trabalho, ela serve um pouco ao contrário, para ela fazer o seu possível entrevistador prestar bastante atenção em alguns fatos do seu currículo, mas, de certa forma, elas são parecidas, né? Principalmente se a gente estiver falando de um doutorado, porque várias habilidades que você usaria num trabalho não acadêmico, né? Num trabalho na indústria, por exemplo, ou num trabalho nos serviços, comércio, ele usa de muitas habilidades que você usa num laboratório, por exemplo, ou num grupo de estudos, tá? Então, ela tem essa interseção um pouco, mas ela tem, em termos de estrutura para graduação e mestrado, essa diferença um pouco, sabe? Você tá dando mais foco numa determinada área, você tá dando mais luz para aquilo que você acha que é mais importante, que se liga mais à disciplina, ao que foi, ao que é o seu motivo de estudo, a sua intenção de estudar, tá? Bom, e a última pergunta que eu tenho aqui, que foi mandada na caixinha, depois eu vou pegar as perguntas de vocês aqui, é se deve enviar por e-mail ou por sistema de aplicação, né? Sistema de candidatura. Nesse caso, a minha resposta é a seguinte: faça de tudo possível para você ter certeza de como essa carta deve ser enviada, com alguma informação escrita que venha da universidade. Então, revire o site da universidade para você achar a informação de onde essa carta deve ser enviada. E se não tiver no site, envie um e-mail para o Departamento de Missões Internacionais, tá?
É super importante isso. Por quê? Se você não tem isso por escrito, pode ser que isso abra um precedente aí, abra uma brecha e o seu material pode até se perder, tá? Então, é muito importante você buscar essa informação a fundo, buscar essa informação oficial. Então, por exemplo, às vezes você assistiu uma apresentação de uma pessoa da universidade falando, tem essa área, se vocês quiserem podem aplicar, tá aqui o meu e-mail. Não assumam que o e-mail dessa pessoa é o que vai receber as candidaturas, tá? Certifiquem-se de onde é que você deve enviar a sua candidatura, para que você não envie a candidatura para o local errado, tá? Não importa, se você enviar dentro da data, mas é a pessoa errada, o local errado, pode ser que a pessoa nem olhe e ela não tenha a responsabilidade nem o trabalho de enviar para o lugar certo, tá? Então, vá atrás de um local onde isso está realmente escrito, tá? Para você se certificar. Tem muitas faculdades que é o edital de candidatura, tem outras universidades que vai ser um site de admissões internacionais, tem outras que vai ser no site do próprio departamento. Então, junte todas essas informações, porque é essencial que a sua candidatura vá para o lugar correto, tá? Bom, acho que é isso. São as perguntas que foram feitas na caixinha. E aí, deixa eu dar um oi aqui para vocês que estão entrando, que tem muita gente aqui e que legal. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver, tentar pegar a primeira pergunta que entrou. Carta de recomendação é igual a carta de motivação? Não, tá? Carta de motivação é uma carta sua, é um essay, é um personal statement. Carta de recomendação é uma carta de um terceiro, de um professor, de um coordenador, falando sobre você. Se recomenda para o professor ou o coordenador que está selecionando ali que você estude aquele curso. Bom, vamos ver a próxima. Você acha que é melhor aplicar para um mestrado após concluir a graduação? Ou tudo bem aplicar um semestre antes do fim? Vou me formar na metade do ano. Olha, questão de timing, né? Quando você deve aplicar, ela vai depender muito do tipo de curso que você quer. Tem cursos que pedem experiência, ou seja, que você precisa, sei lá, de 1, 2 anos de experiência de trabalho para aplicar. Outros permitem que você aplique logo direto, principalmente se for uma área mais acadêmica, né? Se você já está altamente envolvida com pesquisa, com publicação. A única coisa você pode sim aplicar antes de concluir a sua graduação. Fica atenta nos calendários para ver se de fato faz sentido você aplicar antes da graduação, porque você precisa prever todo um cenário, né? Eu já até fiz um vídeo que eu falo que você tem que fazer alguns calendários, e um dos calendários que é importante fazer é um calendário da matrícula. Então, você tem que trabalhar com todos os cenários possíveis. O otimista, o realista e o pessimista, vamos dizer assim. Então, o otimista é aquele calendário que você vai pensar, poxa, se eu passar, né, se eu passar por todas as etapas e for aprovada, quando que essa matrícula acontece e quais documentos vão ser necessários para a matrícula? Se eles vão ser necessários, eles já vão estar prontos quando eu precisar me matricular? Então, é isso que é importante, porque se você não faz essa ligação, se você não faz esse momento, sabe, entre o antes, né, e o futuro, você não sabe se você vai estar pronto ou pronta para se matricular quando você passar. E aí os cenários, o pessimista seria você não passar, e como você vai fazer o seu calendário pensando já num próximo ciclo ou em outras candidaturas. E o realista é o que é, e você vai trabalhando com aquele calendário real que está aparecendo ali, não com calendários futuros
e nem com passei, não passei, tá? Então é importante você ter essa organização aí. E pensar, né, se é o momento, que acho que isso é o mais importante. Eu posso fazer um Master, MS nos Estados Unidos de 18 meses e fazer um Summer Job e depois no final do curso aplicar para o OPT e assim conseguir o EB3? Olha, mestrado nos Estados Unidos de 18 meses pode, é tranquilo, porque 18 meses normalmente é um curso de 2 anos acadêmicos. Fazer um Summer Job sem problemas. E depois no final aplicar para o OPT, precisa só verificar, né? Se nesse Summer Job você vai trabalhar como, que é Curricular Practical Training, ou se é algum outro tipo de trabalho que não vai descontar do tempo do seu OPT. E aí esse pulo para esse EB3, aí já é uma coisa que não dá para ter certeza, porque depende da empresa, depende de uma série de outros fatores que não estão ligados ao estudo. Então, nesse ponto, fica um pouco limitado só aqui nessa live saber como eu posso te responder isso. Eu acho que depende de análise de uma conjuntura, que é algo muito mais complexo, né? E faz parte de um plano de estudos muito mais orientado, tá? Acho que você tem que entender as variáveis por vários ângulos. Não é uma coisa que dá pra gente encerrar agora. Já terminei a faculdade no Brasil com a pós em inglês, mas para fazer o Master nos Estados Unidos eu precisaria validar meu diploma ou posso entrar com ele somente com tradução juramentada, porém não tenho experiência alguma. Então, é importante a gente falar o seguinte: para mestrado, nem todos os mestrados pedem experiência de trabalho, tá? É muito comum na Europa, por exemplo, que as pessoas emendem, faz graduação e já faz mestrado. E nos Estados Unidos também é comum, tá? Não é incomum. Agora, por exemplo, para um MBA ou um programa executivo, aí sim, às vezes tem uma exigência de experiência no mercado de trabalho. Então, você tem que avaliar bem direitinho qual é o tipo de curso que você está procurando. E, normalmente, se nos requisitos lá do programa que você está buscando, né, nas primeiras buscas, não aparecer nada de experience, se não pede é porque não tem, tá? Como que começa uma busca dessa? Pega aí da sua cabeça, do alto da sua cabeça, uma universidade que você sabe de nome, mesmo que seja dessas mais famosas, e joga o nome do curso em inglês no Google. E aí você vai lá no site da universidade e entra na parte de admissions e lê o que se pede para admissão geral. Depois você procura a parte de international admissions e vê, além da admissão geral, o que o estudante internacional precisa apresentar. E aí você já tem lá um patamar de o que é a admissão num tipo de faculdade desse. Depois, o segundo momento é que você vai procurar faculdades que atendam outros critérios. Eu já dei uma aula sobre isso e em breve vai ter uma aula sobre como procurar as universidades que estão alinhadas com o seu perfil. Então, fiquem ligados sobre isso, a gente vai falar em breve, porque eu acho muito importante, porque não adianta, por exemplo, você pesquisa lá, eu quero estudar Literature em Harvard, e você acha que só existe essa opção, entendeu? Então, você precisa achar outras faculdades que estejam mais alinhadas com o teu perfil, seja o teu perfil acadêmico, o teu perfil financeiro, o teu perfil de estilo de vida mesmo e o teu perfil de conhecimento do idioma, tá? Então, não adianta você achar que só existe uma faculdade, tá? É importante isso. E outra coisa, na sequência dessa pergunta, o Gabriel perguntou se precisa revalidar o diploma
ou somente a tradução juramentada? Ó, eu já trabalho há 10 anos com educação internacional. Na minha experiência, para você estudar no exterior, o diploma que você tem de uma faculdade brasileira, ele é aceito para um novo nível de ensino, de estudo, tá? Agora, a revalidação, ela é necessária em algumas áreas, quando você vai trabalhar e em alguns países. Só que isso não é uniforme. Então, assim, eu posso falar pela parte de estudos, que é a parte que eu sou especialista. Então, para estudar, até hoje eu não conheço, e olha que eu conheço bastante sistema educacional, não conheço nenhum que peça uma revalidação do diploma brasileiro. O máximo que se pede é uma análise, por exemplo, do seu diploma, se ele é compatível com o diploma do país. Por exemplo, na Itália, eles pedem uma declaração do consulado italiano dizendo, bom, esse diploma que a pessoa tem é compatível com o diploma que a gente precisa aqui? E fora isso, com o diploma brasileiro, você se candidata para continuar estudando, então dar sequência nos seus estudos em qualquer país do mundo. Agora, é importante, você precisa entender se a profissão que você quer exercer é regulada naquele país e como essa regulação se dá. Então, se é por diploma, se você precisa fazer revalidação, como isso acontece, tá? E vice-versa, se você vai estudar fora, mas você tem a nacionalidade brasileira, como que você pode pegar um diploma de fora e trabalhar aqui no Brasil, tá? Isso é muito importante, isso é a sequência dos estudos, o que você vai fazer depois dos estudos. Como você vai dar sequência nesse plano de estudos para você pôr em prática essa realidade que é trabalhar com aquilo que você estudou, tá? Eu nem sempre acho que todo mundo precisa trabalhar naquilo que estudou, mas a mentalidade da maioria das pessoas eu vou estudar alguma coisa para trabalhar nisso. Então, é importante, já que você quer trabalhar nisso, você ter uma noção de como traçar esse caminho, beleza? Vamos ver. Quais são os temas normalmente pedidos nos essays de graduação dos Estados Unidos? Olha, graduação dos Estados Unidos é muito fácil de saber, porque muitas universidades usam plataformas como, por exemplo, o Common Application. E aí você pode entrar lá no Common Application e no próprio site do Common Application tem lá os temas, tá? Então já tem os temas gerais, que são 7 temas, 6 temas específicos e um tema livre. Então eles já estão lá, se não me engano, agora eu não lembro, faz tempo que eu não olho como que estão os essays. Sempre em 1º de agosto abre a plataforma para o ano seguinte. Eu não sei se eles vão manter esse ano, se eles já decidiram se vão manter ou se vão mudar, mas tem os do ano passado e, em linhas gerais, eles são bastante parecidos, sabe? E acho que uma boa dica que eu posso dar é para quem vai fazer application para graduação nos Estados Unidos, é ler o livro ou consultar o site do Ethan Sawyer, que é o College Essay Guy, que ele tem lá no site dele vários posts de blog, vários materiais que dão bastante orientação sobre o processo de escrever um essay. E ele é uma pessoa experiente, ele é uma pessoa que é muito ética no trabalho, então eu recomendo muito o trabalho dele. Eu acho que para escrever os essays, quem não vai contar com consultoria, com mentoria, que vai fazer, por exemplo, sozinho ou sozinha, vale muito dar uma lida lá no site dele e usar os exercícios e os recursos que ele propõe. Mas eu acho que o site é muito focado em graduação nos Estados Unidos, então eu não recomendo tanto para outros tipos de escrito, sabe? Se você vai fazer pós, eu não recomendo. Para pós, acho que não tem um recurso único.
Então eu acho que o negócio é mais picado, tá mais desorganizado na internet. Então eu prefiro contar com os meus próprios recursos que eu desenvolvi. Community colleges e university disponibilizam o mesmo diploma e o mesmo peso no mercado, pois community colleges são mais baratos e mais fáceis de entrar. É verdade, Gabriel, community college eles são mais fáceis de entrar, porque eles, por missão, eles têm uma questão de não ter barreiras, né, para entrada. Então, eles admitem as pessoas e eles trabalham com cada indivíduo para cobrir lacunas que a pessoa tenha em relação ao estudo anterior. Então, pode ser até em inglês. Então, por exemplo, eles têm programas de inglês como segunda língua, ou eles têm programas remediais, que eles chamam de matemática e de outros conceitos. E isso é uma questão importante de saber, porque às vezes a pessoa fala, eu vou entrar no community college, eu vou estudar 2 anos e vou me transferir e pronto. Não é assim que acontece, tá? Você vai estudar 2 anos, se você tiver com todos os requisitos, se você tiver o que eles chamam de college ready. Então, se estiver pronto para a faculdade, você entra, estuda 2 anos e se transfere. Mas se você tiver lacunas a cumprir, você vai ter que estudar mais que 2 anos, tá? E aí, o Community College, existem alguns poucos hoje que já têm diplomas de 4 anos, e aí eles perdem o nome de Community, vira College, então tem uma mudança aí, tá? Nessas instituições, porque a educação é viva, né? Então os processos vão ocorrendo. Então eu já visitei, por exemplo, nos Estados Unidos, um Community College que tinha cursos de bacharelado, tá? Então, você tem que entender isso. Normalmente, colleges e universities formam o bacharel, né, nos Estados Unidos. Então, são cursos de 4 anos, às vezes um pouquinho mais, dependendo da carga horária. Por exemplo, a arquitetura, engenharia, que é um pouquinho mais pesada, às vezes pode ser que dure 5 anos. Mas, em linhas gerais, tem lá um track para você seguir em cada um dos cursos. E não necessariamente também a pessoa vai estudar só 4 anos, porque às vezes ela começa a fazer matérias e aí decide fazer outra, mas aí ela não fez um pré-requisito, tem que fazer mais. Então tem que entender assim, que a partir do momento que a pessoa entra, dependendo das escolhas que ela faz, ela pode se formar em 4 anos, se ela for aprovada em tudo. Aqui no Brasil também é assim, se a pessoa não é aprovada, vai aumentando o tempo de curso que acontece, né? Mas assim, tem que entender que é isso, que a partir do momento que você entrou na faculdade, normalmente um bacharelado vai durar 4 anos nos Estados Unidos. Bom, e se ele tem o mesmo peso no mercado, depende, porque um Associate Degree, que é um curso do Community College, que é o curso completo, ele tem um peso e o Bachelor ele tem um outro peso. Mas depende da área, né? Por exemplo, depende da empregabilidade, depende do seu interesse, depende do seu caminho de vida, do que você está estruturando na sua vida. Então, é muito variável aí, né? É muito amplo a gente pensar nisso, mas é importante pensar em qual que é o plano que você está construindo para você. O que algumas pessoas fazem é fazer o Community College por 2 anos e depois fazer a transferência para uma outra universidade ou um college de 4 anos e completar o bacharelado. Isso é possível. E, em alguns casos, torna o degree completo mais barato. Então, essa é uma opção a pensar. Outra pergunta, trabalho voluntário, se tem bastante peso para um mestrado. Eu não vou abordar em profundidade a questão do trabalho voluntário, porque a gente pode abordar numa outra live, num outro momento, para falar mais sobre atividades extracurriculares, que eu acho importante. O que eu posso te dizer hoje é o seguinte, falar a respeito das cartas, né? Que muitas vezes a pessoa fala, eu coloco ou não coloco na minha carta de recomendação que eu fiz um trabalho voluntário para eu entrar no mestrado. Eu acho que às vezes você pode colocar, às vezes não é uma resposta definitiva.
Mas o trabalho voluntário, ou seja, a atividade extracurricular, ela deve entrar na sua carta se ela faz parte de você como indivíduo, tá? Se o trabalho voluntário é algo que realmente construiu a sua forma de encarar o mundo, eu acho que deve entrar sim. Agora, se o trabalho voluntário é algo mais paralelo, que você faz de vez em quando, eu acho legal, acho incrível, não pare de fazer trabalho voluntário, mas não necessariamente é algo que deve entrar na carta, tá? Eu acho que tem que ter um entendimento de qual é esse trabalho voluntário. Por exemplo, às vezes é um trabalho voluntário que está super ligado com a sua área. Então, por exemplo, vamos supor que você seja da área de química e aí você está fazendo um trabalho voluntário agora para fazer álcool gel, tá? Então, assim, faz sentido entrar, né? Dependendo do resto do conteúdo da carta. Mas, se não for, por exemplo, você é de química e você de vez em quando faz um trabalho voluntário de, sei lá, dar aula num cursinho. É importante? É legal? Deve continuar? Deve. Mas esse trabalho voluntário talvez não mereça entrar na carta. Ele deve entrar, por exemplo, numa parte do seu currículo de atividades voluntárias que você faz, por exemplo, entendeu? Então, acho que tem pesos diferentes. E aquele exemplo que eu dei lá, você é da área de química, está fazendo álcool gel, de repente porque aquilo te fez despertar uma necessidade de coordenar uma equipe. E aí que é a questão, não é simples, ou a paixão pela matéria, sabe? Então é isso, não é simplesmente pelo trabalho, mas é o que ele demonstra sobre você, o que ele prova de você. Porque muitas vezes, gente, e isso é importante, eu quero deixar essa reflexão final, que a carta de motivação, ela é uma forma de você provar algumas coisas. Porque, vamos dizer assim, é muito fácil, o papel aceita tudo, né? É fácil você chegar lá e escrever no currículo uma coisa, uma atividade que você fez. Mas quando você consegue pegar uma situação da tua vida e provar, descrever essa situação, você usa de elementos que são muito reais, que são muito específicos. E aí, a chance de você estar contando uma mentira é menor. Então, o comitê de admissão vai entender que aquilo realmente é verdade, né? Porque você está... e não mintam, pelo amor de Deus, em nada do application, porque isso pode dar um problemaço. Mas é isso, você está usando de elementos de verdade, de realidade ali, né? Quando você está contando que você trabalha no laboratório X, com a pessoa Y, fazendo tal atividade, e as atividades que isso desperta em você, ou as atitudes que isso desperta em você, sabe, torna isso tudo muito verdadeiro. Sobre CPT, Summer Jobs, não vai dar pra gente abordar aqui nessa. E se eu posso postar essas perguntas no Instagram? Eu vou postar lá no Instagram. Vou fazer um post e vamos combinar o seguinte. Só pra quem tá aqui na live até agora, né? Porque quem tá assistindo a gravação, eu vou... Como que eu faço pra tirar aqui? Deixa eu ver. Eu quero fazer um combinado com vocês. Eu vou fazer esse post das perguntas lá no meu Instagram e vou postar, vai ser uma selfie que eu vou tirar na hora que eu conseguir, não sei. E eu vou postar lá no meu Instagram. E aí vocês postem lá. Vocês aprenderam na live de hoje o que mais marcou da minha fala aqui, da minha explicação para vocês sobre cartas de motivação. E aí vai estar lá nos comentários perguntas que podem guiar uma boa carta, tá bom? E aí eu vou ler, né, o que vocês aprenderam e isso é muito bom para mim, isso me ajuda
Isso me dá ânimo para fazer as próximas lives, porque eu vejo que eu tô ajudando, que eu tô sendo útil para vocês e a gente consegue trazer temas novos e falar coisas legais. Porque quando vocês participam, para mim é tudo, tá bom? Então é isso, gente. Semana que vem tem mais uma live aqui. Obrigada pela participação de vocês. 6h30, terça-feira, tá? Um beijo e até a próxima.